Vamos de volta, senhoras e senhores. O nosso diretor aqui fica fazendo piada quando a gente tá no off. Depois vocês podem cobrar dele aqui, ó. Ó, então, pessoal, todo mundo que tá sintonizado é no 98.1 FM. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui no nosso canal no YouTube e no Instagram. Digita aí Doses Milionárias. Vem pra cá, porque hoje é dia dos gigantes da educação. Recebendo ele mais uma segunda-feira aqui. Ele é CEO da Hike Global College e ele tá à frente dos gigantes da educação. Senhoras e senhores, meu amigo Egson Agatti, seja muito bem-vindo, Egson. Como é que você tá, irmão? Tudo bem? Obrigado, Léo. Sempre um prazer estar aqui com você nas segundas-feiras. Maravilha. Ó, a gente ficou devendo o pessoal que está acompanhando desde o início do programa explicar o que é a Hike Global College, principalmente para quem não conhece inglês. Hike Global College é um projeto internacional, de educação internacional. Temos novidades vindo aí que eu não posso falar ainda o que será, não posso falar ainda. Mas enquanto isso, nós temos nosso MBA, que tem gente do mundo todo estudando 100% online, 100% em inglês também, com professores e alunos literalmente do México até a China e passando por vários países no meio do caminho. Muito bacana, muito bacana. E aí, da Hike Global College surge os gigantes da educação. Os gigantes da educação, na verdade, surge dos Doses Milionárias, né, Léo? É mais apropriado. Foi um casamento aqui. Foi um casamento, é. Então, toda semana a gente tem os gigantes da educação, que a gente traz pessoas, homens e mulheres, que estão fazendo a diferença para o nosso Brasil, melhorando a educação, um aluno de cada vez. Eu pergunto isso daqui só porque eu quero ver essa fala do Edson. Porque isso é um impulsionador motivacional e de propósito para a gente muito grande. E é uma grande verdade, né, Edson? Sim. Uma grande verdade. Sim. E hoje não podia ser diferente. Hoje não podia ser diferente. Estamos aqui com a Carolina Darou. Desculpe se eu falei errado o nome, acho que é isso mesmo, né? Do Marista Águas Claras. Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada. Ah, mas depois dessa apresentação dos gigantes da educação, aí ficou difícil aqui, né? Porque, assim, o título do programa é meio constrangedor, né? Eu sou só uma formiguinha tentando transformar a vida das pessoas. Mas são em passos de formiga que a gente faz a verdadeira transformação. É verdade, é verdade. Um de cada vez, né? Um de cada vez. É isso. Bom, seja bem-vinda. Obrigada. Pode chamar de Carol? Com certeza, todo mundo me conhece por Carol. Legal. Conta um pouco, então, como que começou sua carreira com a educação. Então, eu costumo dizer para os meus alunos, né, em sala de aula, que tem gente que acaba sobrando a educação. Então, você escolhe outras carreiras, tal, e aí você não consegue se achar no mercado de trabalho e acaba se transformando num professor. Eu não, eu escolhi a educação, né? As pessoas, inclusive meu pai, me alertaram dizendo: minha filha, é uma carreira muito difícil, muito sofrida no Brasil e tal. Foi na época da faculdade isso? Foi. Você fez pedagogia, Fiz pedagogia, não, fiz letras, né? Porque eu me tornei professora alfabetizadora. Então, antes da faculdade, eu já era alfabetizadora. E eu tinha convicção da carreira que eu tinha escolhido. Legal. Carol, você fez letra português? Pessoal, Português. Essa pergunta aqui, se a gente puder só dar um passo aqui para trás, Edson, só para você contar da tua ascendência, só para as pessoas entenderem até essa minha pergunta, porque faria todo sentido do mundo você ter feito letras alemão. Se fosse uma coisa, deixa eu aproveitar o que eu já tenho aqui. Mas não, tá muito claro que é muito proposital, né? Vamos dar um passo para trás e falar por que do alemão, né? Acho que o pessoal não conhece a história da Carol. É isso, da ascendência, para poder falar da ascendência. Isso. A primeira geração que nasceu no Brasil, na minha família, é a geração dos meus pais. Tanto por lado da minha mãe, como por parte do meu pai. A minha língua materna foi o alemão, porque os meus pais mantiveram a língua em casa e eu precisava me comunicar com meu avô. Meu avô, embora tenha vivido muito tempo no Brasil, ele manteve a língua na família, né? Então, a gente falava com ele em português, ele respondia em alemão e exigia que a gente falasse em alemão. Sou muito grata ao meu avô porque ele manteve a língua e tal. Então, eu fui aprender língua portuguesa quando eu fui para a escola, no Jardim da Infância. E aí, o português entrou na minha casa. Para os meus irmãos já foi um pouco mais fácil, porque eu já falava português. Então, naturalmente, o português existia com mais frequência na família. Você é a mais velha? Eu sou a mais velha. Somos em 3 irmãos. Então, eu sou a mais velha. Então, quando os meus irmãos vieram, ficou mais fácil para eles, porque naturalmente eles falavam português em casa, porque... Aí você vai para a escola, a criança vai para a escola, e aí português acaba sendo o idioma
dominante na casa, né? A sua casa era bilíngue. Era, porque os meus vizinhos Legal. falavam em alemão, o culto na igreja era em alemão, né? E Você foi pra onde? Onde que você nasceu? então, eu sou curitibana. Curitibana. Sou curitibana, meu pai é paulista, minha mãe nasceu em Santa Catarina, e aí os meus avós moravam em Curitiba e a gente também foi morar em Curitiba. Os dois lados da família são alemães? Os dois lados. Que legal. Os dois lados, né? E aí tem uma mistura, né? Porque as fronteiras eram muito, ainda se modificavam com muita frequência. Então, o meu sobrenome é Witzki, que é um sobrenome polonês, mas a família fala alemão, né? Então, fui aprender português em casa. E aí, como toda boa adolescente, rebelde, né? E eu dizia, não, sou brasileira, falo português, né? Os meus amigos falam português. Eu fui fazer letras, língua portuguesa, literaturas de língua portuguesa. Para a família deve ter sido interessante, né? É isso, né? Então... Obrigado pela verdade, Carol. Mas aí, eu fui alfabetizadora por muitos anos, numa escola em que as crianças tinham o alemão por língua materna. Mas onde é que surge isso? Você está falando que você se tornou alfabetizadora quando você estava na escola ainda. Porque eu fiz magistério, fiz magistério, tá ok. Me habilitava. Hoje não mais, né? Hoje, para você ser professora de anos iniciais, você precisa do curso superior. Então, você precisa ser pedagoga. Mas naquela época, o curso de magistério te habilitava para os anos iniciais, né? O saudoso magistério. O saudoso magistério. Então, eu tinha convicção, desde o ensino médio, que eu queria ser educadora. E o que te trouxe essa convicção? Foi algum clique que você teve na adolescência? Tão jovem, em algum né? momento? Foi algum professor eu que te acho que chamou o a atenção? encantamento pela alfabetização, eu ainda acho mágico isso, né? Você poder alfabetizar uma criança, trazer a língua escrita, trazer a leitura, esse universo da literatura também, para o mundo de uma criança, é muito mágico. Eu ainda considero grandes heroínas as professoras alfabetizadoras. E normalmente um professor alfabetizador, ele se especializa nisso, né? Então quando eu apresento o meu time na minha escola hoje, eu tenho uma grande alegria de dizer que as minhas professoras alfabetizadoras são muito experientes. Na época da pandemia, o que foi alfabetizar uma criança à distância? O Exo tem filhos bem novos, Eu tenho você pegou filhos um pouco novos. disso, né, Exo? Isso Foi complicadíssimo. e Aí a gente valorizou bastante os professores na época da pandemia. E quando a gente apresentava a escola depois da pandemia, uma das primeiras coisas que a gente dizia em época da pandemia, nós alfabetizamos 100% das nossas crianças. Eu chego a ficar arrepiada ainda hoje. Isso foi no Marista? Não foi, eu tive uma experiência, eu fui durante muitos anos professora do Sigma. Na época da pandemia, eu trabalhava no Sigma, que é uma escola que eu guardo no coração. E nós alfabetizamos 100% das crianças. Caramba. Isso é uma loucura. Então, hoje no Marista, quando uma família vem conhecer a escola e pergunta, né, sobre tanto a educação infantil quanto o início dos anos iniciais, é uma grande alegria dizer que são professoras experientes, que alfabetizam as crianças e apresentam não só a língua escrita, né, a leitura, mas a literatura também, né? Sim. O prazer, o gosto pela leitura e tudo mais. Por isso eu fui fazer letras, né? Queria estudar linguística e aí fui me especializar. Você fez na UNB? Não, eu sou curitibana. Sim, você estava em Curitiba, perdão. Comecei na Federal do Paraná, né? Comecei o curso lá e terminei na Federal de Santa Catarina. Eu morei em muitos lugares já, né? Como é que foi essa trajetória para você parar em Brasília depois? E aí eu fui para Santa Catarina, fui morar em Floripa, em que eu tive a honra, e aí foi mesmo, uma das coisas mais bacanas do meu currículo. Já fiz muita coisa na vida, mas uma das coisas mais bacanas do meu currículo foi ter trabalhado em Floripa, numa escola alternativa. Para quem conhece Floripa, fica ali na subidinha da Lagoa, que é uma escola alternativa. Era uma cooperativa fundada por professores da Universidade Federal de Santa Catarina. Ali nós atendíamos muitos filhos de professores e tudo mais. E uma das minhas formadoras foi Madalena Freire, que foi
é filha de Paulo Freire, né? Olha só. Então, eu comecei aí. Então, imagina, que né? legal. A minha primeira escola foi alfabetizar crianças que tinham alemão por língua estrangeira em Curitiba. E depois de Curitiba, eu fui trabalhar numa escola completamente alternativa. Como é que você chama de escola alternativa? Então, eles não gostam, né? Essa é uma denominação que caiu em desuso, tem uma outra concepção hoje e tudo mais. Mas que pensavam a educação de uma forma menos tradicional. Seria uma escola disruptiva hoje? Isso. Hoje uma escola que trabalha por projetos. Né? Perfeito. Então, tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais, era uma escola que só tinha, na minha época, até segundo ano, terceiro ano dos anos iniciais, e trabalhava por projetos. Então, você trabalha o conteúdo, a grade curricular e tudo mais, trabalhando por projetos. E os projetos nasciam no meio das crianças, né? E aí... Como assim no meio? As crianças criavam o interesse das crianças, né? Então, por aquilo que acontecia em sala, os professores aprofundavam aquele conhecimento e transformavam aquilo numa grande caminhada. Era parecido com o Montessori, de alguma forma? O Montessori trabalha por cantinhos, né? Por áreas e por cantos de conhecimento e tal, mas também trabalha muito por projetos. O Sarapicuá, começando o nome da escola, né? Sarapicuá, porque foi o nome que as crianças deram para a escola na época, e continuou a escola Sarapicuá. E quem que é e ela Sarapicuá? existe até hoje. Quem que é né? essa pessoa, Sarapicuá? Sarapicuá era um bicho. As crianças inventavam. É mesmo? O bicho tinha Eu achei cabeça. que era uma educadora francesa. Não. Tinha cabeça de um bicho, Olha pernas só. de outro e tal. E inventaram o nome, Sarapicuá. É uma grande escola em Florianópolis. E de lá, eu terminei letras lá na Universidade Federal de Santa Catarina. E aí meu marido recebeu um convite para primeiro trabalhar no interior de São Paulo e depois em Brasília. E eu vim junto. Falei, vamos lá, vamos embora. Legal. Ele trabalha com o que, E seu marido? aí, ele é aviador, né? Hoje que bacana. é brigadeiro da aeronáutica e Como é que é o tal. nome dele? Darolt. Ô, Nome de guerra, Darolt, que é o meu sobrenome, né? Obrigado, Darolt, por emprestar sua exposição um pouquinho pra gente aqui, né, Edson? Sim. E aí eu fui caminhando com ele, a gente morou fora do Brasil também. E fui. Isso é de uma riqueza imensa, você ter a oportunidade de trabalhar em muitas escolas no Brasil, né? E em muitas áreas. Então, só não fui professora de educação infantil. Então, depois eu fui professora de anos iniciais, de ensino fundamental anos finais. Fui durante muitos anos professora do ensino médio. Trabalhei preparando alunos para a FUVEST, para a Unicamp, depois para a UNB, para o PAS e tudo mais. Aí fui coordenadora de área, supervisora, diretora de unidade, né? Deixa eu voltar num passo aqui que eu achei super interessante. Então, você teve influência da filha do Paulo Freire. O nome dela Madalena era Freire. Madalena Freire. Isso. O que foi que você aprendeu com ela? Como é que foi essa experiência? Muito, assim. A construir a avaliação por meio da observação das crianças, né? Isso era coisas que vinham de Paulo Freire. Paulo Freire, né? E ela de alguma forma adaptou? Não, e ela trazia muito isso, né? Então, na formação, ela foi minha formadora direta. Uma vez por mês, ela vinha até o colégio. E aí a gente fazia uma imersão nos registros, no que a gente tinha registrado, da aprendizagem das crianças e o que tinha sido significativo, né? Então, uma avaliação por meio da observação, não só pelo quantitativo, né? Então, quanto aquela criança tirou numa determinada avaliação, mas o que você observou da construção do conhecimento para que a criança chegasse àquela avaliação. Então, quais as hipóteses que ele construía, de que maneira isso contribuía, qual a troca dele com os outros colegas. Então, como é que ele chegava àquela conclusão? Então, era uma avaliação descritiva. Então, nós construíamos relatórios para as crianças e o relatório ele era construído pelo que você tinha registrado da observação direta com as crianças. Então, quem tem esse privilégio de começar, eu era uma moleca ainda, Sim. né? Tendo por mestre Madalena Freire. Que legal. Né? Que Paulo legal. Freire ainda era vivo.
Então, ela trazia muito Paulo os Freire, textos e tudo ele mais. fazia educação de adultos, né? Isso. Alfabetizava adultos que não eram Isso. letrados. E ele adaptou isso para a educação infantil. E aí a Madalena... Na verdade, a Madalena que trouxe isso, né? Esse trabalho da educação com as crianças, da alfabetização com as crianças, né? Paulo Freire educava adultos. Uhum. Então, ele trazia a realidade desses adultos para dentro da alfabetização. Sim. Então, ele questionava muito as cartilhas na época, porque não falavam da realidade daquelas pessoas, Sim, né? sim. Então, quando você falava Pedro viu a uva, que ficou clássica, a frase que ficou clássica na alfabetização, né? Pedro viu a uva, não dizia nada para aquelas pessoas, né? Que nem conheciam uva, né? Quem era Pedro e tudo mais. Então ele começa a trabalhar... inglês, The Book is on the Table. Né? A frase clássica em inglês. Eu nunca vi o livro na mesa. Em português é Pedro viu a uva, é isso mesmo, né? E aí eu saio de Florianópolis e fui trabalhar no interior de São Paulo. Trabalhei com grandes redes de educação. Aí comecei a minha inserção no ensino médio, né? E o meu primeiro cargo de gestão aconteceu aí. Fui convidada para ser coordenadora do ensino médio. E aí dei um salto, né? Saí da educação de crianças e fui conversar com adolescentes. Como é que foi essa transição para se tornar gestora? Quais foram os desafios que você enfrentou? Foram muitos os desafios, mas... Só acrescentando a pergunta do Edson. Foi algo desejado também? Não foi desejado, assim. Aconteceu. Você foi convidada? Eu fui convidada. Eu sou feliz ainda hoje dando aula. Né? É que as pessoas me tiram da sala de aula, né? Não, Carol, não dá. Você não pode se enfiar em sala, porque realmente, né? A gestão de uma escola te envolve completamente em outras situações. No Marista, eu sou gestora administrativa e gestora pedagógica. Então, eu vou desde o orçamento da escola, né? Receita, gastos e tal, até o que se faz dentro da sala de aula. Sim. Claro que eu não faço isso sozinha. Eu tenho uma vice-diretora administrativa e um vice-diretor educacional, mas eu estou no comando dessa gestão, né? Sim. Então, eu vou dos temas administrativos até os temas pedagógicos. Mas a minha grande felicidade é estar em sala de aula. É olhar para os meninos em sala de aula, é conversar com eles, é conduzir uma aula e tudo mais. As pessoas vão me arrancando. Então, não foi planejado. Eu acho bacana quando há um planejamento, sabe? Quando a pessoa almeja isso. Mas comigo não. Eu recebi um convite, me senti desafiada e fui, né? Claro que ter passado pela sala de aula me ajuda muito. Porque você fala de uma educação raiz, né? Você viveu aquilo, você não leu só, você viveu aquilo. Uhum. E isso me autoriza muito. Você sabe as dificuldades que o professor passa. Você sabe o que cobrar, o que não cobrar. Exato, isso me autoriza muito. Com o né? aluno, com o pai do aluno. Cara, só seria interessante se a gente pudesse tocar num ponto, como algumas pessoas da área da educação acompanham os gigantes aqui. Seria muito interessante você poder compartilhar o que você acredita que foi o teu diferencial para que as pessoas olhassem para você. Opa, a Carol cabe aqui. Sim. Uhum. Porque eles começaram a ver que você estava transbordando, você estava indo além da sala de aula. Uhum. E aquilo que você tinha era bacana a ponto de ser multiplicável. Uhum. Porque na hora que você vai para uma posição de gestora, sendo alguém da educação e vai como coordenadora voltada para a área educacional, uma das coisas que seu objetivo é assim, que você seja um referencial. Uhum. Né? E que aquilo que você traga como direção, as pessoas entendam e que encaixe naquilo que é o trabalho delas, elas cresçam com você e através daquilo que você fez. O que você acredita que as pessoas viram de diferencial na tua forma de trabalhar, que de repente até você busca isso nos teus profissionais, quando você fala assim, poxa, na minha época, quando eu estava dentro da sala de aula, eu fazia assim, se fosse eu faria de tal forma. Uhum. Você pode deixar pra gente uma direção, por favor? Eu acho que assim, eu conversava com os educadores e conversava com os meninos, né? Tanto com as crianças quanto com os adolescentes. Então, esse brilho nos olhos, quando você traz alguém para um cargo de coordenação, mas de direção, ele é fundamental, né? Porque você precisa ser legitimada. Então, conversar com os educadores era e com os estudantes era uma coisa que me diferenciava.
bastava? Não, né? Eu era educadora, eu era professora, eu não vim da área de pedagogia, então eu precisei buscar isso depois. Isso ainda quando eu estava em sala de aula. O meu mestrado é em educação e é em fundamentos da educação, não é em metodologia. Metodologia era minha área era minha zona de conforto, né? Porque era o fazer, era o que eu dominava. Eu precisava buscar aquilo que eu não dominava. Então eu fui estudar filosofia da educação, né? Os grandes mestres, as referências da filosofia, que era o que eu não tinha, porque eu não era pedagoga. Então, meu mestrado é na Universidade Federal de São Carlos, eu já morava no interior de São Paulo, e em fundamentos da educação. Quando enxergaram esse brilho nos olhos, me convidaram para os cargos de gestão, eu falei, opa, tem alguma coisa que eu não domino. Eu domino a teoria, eu domino a sala de aula, mas eu não domino os indicadores administrativos, os referenciais. Começa a entrar na administração. Eu preciso disso, né? Então, aí eu fui fazer MBA, eu estou no meu segundo MBA, eu fiz MBA pela USP, né? E é uma formação longa, assim, foram 2 anos de imersão mesmo. Aí fui estudar contabilidade, administração, economia, que era uma coisa que eu não trazia de formação e nem por prazer, né? Mas que era necessário agora nos cargos de gestão. Né? Então eu acho que vou resumir 2 coisas aqui que eu entendi. O primeiro é o brilho nos olhos. Que é fundamental. Que é né? gostar daquilo que você faz, ter o relacionamento, né? Ter um sentido claro daquilo. Exatamente. Que eu estou aquilo aqui, né? fazer sentido para sua vida. E a segunda, ir atrás do conhecimento. Né? Se você quer alguma coisa, você tem um desafio novo, vai atrás de estudar, vai atrás do conhecimento. Tá muito claro que a Carol nunca parou de estudar. Sim. Né? Ou seja, eu sou um professor que estuda. Exatamente. E que aprende, né? Eu aprendo todos os dias com a minha equipe, eu aprendo todos os dias com os especialistas, mas tem uma coisa que você estando ou na área administrativa da escola, ou na área pedagógica, educacional, você precisa ter, que é a missão. É você acreditar naquilo que você está fazendo. Né? Sim. Não é só isso, óbvio, é uma carreira. Mas tem que ter por trás, você tem que acreditar que você está transformando uma vida, que você está formando uma geração futura que tem mais condições de atuar do que a nossa geração, que é a geração do agora e tal, que falhou em muitos aspectos, né, e tal. Mas você tem sempre a oportunidade de contribuir para a transformação. Isso é tão forte, Edson. Olha só, Carol, tô pensando na tua jornada. Porque uma coisa, assim, deixa eu fazer uma pós-graduação para eu poder me promover. Ou deixa eu fazer aqui um mestrado, porque isso aqui vai me colocar numa posição melhor na empresa. A tua história é tão interessante porque você foi fazer um mestrado, você não precisaria. Porque alguém poderia dizer, não, mestrado é para quem vai trabalhar em faculdade, aqui na escola o que eu tenho é suficiente. Mas você, esse brilho no olhar e esse propósito é algo que, ao meu ver, pela minha leitura aqui, é tão forte que você foi buscar, por exemplo, fazer um mestrado, que é algo tão mais complexo, porque você queria entregar algo melhor ainda. Você não objetivava a gestão. Mas nesse desejo de entregar cada vez melhor e cada vez estar se aperfeiçoando, crescendo, foi que você realmente se tornou muito grande para a posição que você estava. E quando eu te convido para a gestão, foi te redimensionar, porque você estava maior do que a sala de aula. É um presente por tudo isso que você foi acumulando e trazendo pelo amor que você tem pela profissão. É lindo isso, cara. Sim. Espetacular. É muito legal. Hoje você está no lugar que te cabe, né? Bacana. Mas com o desejo de sempre estar lá no chão de fábrica, né? Isso que é legal. Mas isso é importante, né? Porque aquele diretor que não conhece o chão de fábrica, ele não consegue gerir da mesma forma. Isso para qualquer área, qualquer indústria, se a gente for observar. Olhar no olho ali e saber o que está acontecendo é muito importante, né? Sim. É muito importante. Pega até os grandes empreendedores, né, que fizeram coisas gigantes, por exemplo, Steve Jobs. Ele conhecia o chão de fábrica, ele que criou o primeiro computador na garagem dele, né, e que se tornou o CEO da maior empresa do mundo, mas sabia como é que era. Então a gente percebe essa mesma tendência em diversos lugares. Não é diferente da educação, é muito importante ter essa vivência em sala de aula também. Vamos falar do Marista? Vamos embora. Então, você é diretor hoje do Marista de Águas Claras. Isso. Conta pra gente um pouco sobre o Marista de Águas Claras. O Marista Águas Claras aqui em Brasília é a unidade mais recente, né? O Marista das Açu já tem 60 anos, o de Taguatinga também tem 60 anos. E Águas Claras nasceu na pandemia.
A gente estava conversando aqui um pouco antes. Nasceu na pandemia? Na pandemia. Caramba. Em 2019. Ah, foi 2019? No finalzinho, em dezembro de 2019, o prédio onde funciona o Marista dormiu. Eles eram uma outra escola e acordou o Marista. Foi assim, dezembro de 2019. Era o que antes? Era IP. O IP Max fechou, eles Era outra escola. Era uma outra escola. Naquela parte baixa de Águas Claras. Bem ali. Parkway. Isso, bem ali, né? Aí o Marista alugou o prédio lá. Nasceu, dormiu uma escola. E acordou o Marista. E acordou vestida de azul. Acordou uma outra escola. Os alunos que estavam no IP passam a ser alunos maristas? Era uma outra escola, né? Foi uma... E nessa época você já estava no Marista? Transição comercial. Não, era uma outra gestão, Tá. né? Eu ainda estava numa outra escola. Eu já era diretora de unidade, né? Brasília me deu essa oportunidade de dirigir unidades em diferentes posições e tal. Sou muito grata a Brasília. Eu sou curitibana, mas eu carrego Brasília no peito, porque também foi uma cidade que me deu muitas oportunidades, né? E aí, o Marista Águas Claras nasce. Então, imagina, não era uma escola confessional, então é uma outra filosofia e tal. Então, aquela coisa de se apresentar para as famílias e tal. E logo no comecinho de 2020, Nossa Senhora. pandemia, ninguém ainda conhecia direito às famílias, era uma outra equipe diretiva, né? Ninguém conhecia direito às famílias ainda. Já tinha recrutado alguns alunos lá. Sim, né? Processo de matrícula finalizado e tudo mais. Mas tinha toda uma apresentação da proposta, da pedagogia e tudo isso. O Marista, eu estou no segundo ano, né, de Marista. Eu quase tenho a idade do Marista Águas Claras, né, na empresa. Então, já é a segunda equipe diretiva, não é mais a primeira, e agora presencial. Então, olha a oportunidade. Além da oportunidade de fazer parte do Marista, que é por quem eu nutria profundo respeito, que é uma educação muito tradicional, não só no Distrito Federal, mas no Brasil inteiro. Né? É uma educação consolidada de valores, de formação integral e tal. Então, eu já nutria profunda admiração. E aí, eu não só tenho a oportunidade de trabalhar no Marista, como eu tenho a oportunidade de ver o nascimento de uma unidade. Né? Então, toda a organização, toda a estruturação da proposta pedagógica e da proposta administrativa, né? Que legal. Eu tenho a oportunidade de participar disso. Então, a vida me deu muitas oportunidades, né? A gente teve aqui dois entrevistados já do Marista, né? O Ricardo Tim e o Rony Alfeld, se eu não me engano, sobre o nome dele, né? Isso. E foi bem interessante conhecer a história dos irmãos Marista, da Europa, né? Você foi da Itália, eu acho que eles vieram, não lembro exatamente. Mas é super interessante, assim, da França. E os valores que vêm junto, né, com a tradição do Marista. Como é que você... E é uma educação, vindo pelo exemplo dos irmãos, né, muito pautada pelo fazer, disso que a gente conversava aqui. Né? Sempre no meio das famílias, sempre entre os alunos, entre os estudantes, né? Sempre a serviço. Então, são irmãos que se colocam a serviço. Então, nós temos vários irmãos dentro dos colégios, como colaboradores do colégio, seja na pastoral, seja na orientação educacional, seja na direção de unidades e tal. Então, eles estão a serviço. Quando você fala dos irmãos, até só para quem está acompanhando o programa, você poder explicar um pouquinho quem são esses irmãos e por que esse nome, por gentileza. Os irmãos maristas vêm, né, do legado de São Marcelino Champagnat, que enxergou na educação a oportunidade da evangelização. Né? Então, ele trouxe para perto de si religiosos que se formaram, que não são padres, são irmãos maristas, né? São leigos consagrados e que enxergam por meio da educação a oportunidade da transformação. Né? Tanto a oportunidade da transformação por meio da educação e da educação evangelizadora. E nada mais atual hoje. Se a gente pega depois da pandemia, a educação se reinventou, né?
Não tem como a gente pensar a educação hoje como a gente pensava antes de 2020. A gente já suspeitava que as habilidades e competências socioemocionais fossem importantes. Já existiam estudos, grupos, né? Eu participei de uma formação de um grupo da Unicamp, da Unesp, o GPEM, que falava muito disso, né? Das competências socioemocionais, da relação e tal. Mas depois de 2020, isso se tornou imprescindível. Não dá mais para a gente falar de educação só pelo pilar acadêmico. O pilar acadêmico, ele é importante, né? O cognitivo, ele é fundamental. E ele vem cada vez mais desafiador, né? Mas a gente tem que formar um educando integralmente. O emocional, né? O espiritual, o corpo. Quando a gente fala de esporte, quando a gente fala de cultura, ele é tão importante quanto o pilar cognitivo, quanto matemática, português, química, física e biologia, né? Você formar um educando, um cidadão, para o século XXI, é você formar alguém integralmente. E olha, isso, né? São Marcelino Champagnat já falava há 200 anos atrás. Que legal. Cara, é muito visionário. A educação marista, ela é muito visionária. Né? Porque quando ela fala que é importante trazer as juventudes, e fala no plural, porque juventudes a gente concebe muito mais do que uma juventude só, porque somos todos diferentes. Quando fala em crianças, adolescentes e jovens, isso é muito visionário, assim. E na formação integral, muito antes da BNCC. Trazer a necessidade da educação integral, né? Então, foi um presente que eu recebi quando eu fui convidada a fazer parte do time marista. Que legal. Carol, ensina os educadores que querem crescer na área de educação, que essa parte é importantíssima, né? Eu que de repente sou um professor, estou aqui acompanhando o programa, eu queria de repente me destacar, eu queria participar de uma seleção, eu queria ser convidado. Como é que você fez isso? Quais caminhos que eu devo fazer como educador para que eu possa me despontar? Onde é que eu devo me colocar? Com quem que eu devo conversar? Para que alguém possa me ver, de repente, um grupo tão importante, por exemplo, te convidou para assumir uma posição tão respeitável como a que você está hoje. Então, eu acho que a vida me deu de presente trabalhar com aquilo que eu gosto. Eu acho que é um presente mesmo, né? Infelizmente, nem todos podem dizer isso. E você já sabia, né? Que você gostava disso na época da faculdade, pelo que eu entendi. Então, acho que a primeira coisa é você escolher uma área que te dê prazer. Seja a sua área de formação inicial, seja uma outra área. Essa é a primeira coisa. O brilho no olhar, ele é fundamental. Segunda coisa é se preparar para isso, né? Você precisa buscar qualificação. Então, a experiência te dá isso. Mas não basta a sua experiência, é preciso você conhecer, né? Você se formar para aquilo. Você ter a oportunidade de ler grandes obras, estar com grandes pessoas, isso é importante. E fazer a diferença onde você estiver. Eu digo muito isso para as minhas auxiliares. Na escola tem muitas auxiliares que buscam uma oportunidade em sala de aula e tal, né? É bacana você... Eu não tracei uma carreira, mas eu acho muito legal. Quando você traça uma carreira, quando você tem um plano, eu acho isso importantíssimo, né? Então, se você traçou uma carreira, se prepare para as oportunidades que virão, mas também faça a diferença no lugar em que você está. Então, se você é uma auxiliar, contribua, faça a diferença. O que você tem feito para a sua promoção? Não é só esperar as pessoas te enxergarem. É você se fazer enxergar. Então, o que de diferente? O que eu tenho feito? Quais as formações que eu tenho procurado e o que eu tenho feito no dia a dia que me destaca, que me coloca nesse lugar para que as pessoas possam me olhar e dizer, poxa, aí tem uma pessoa diferente. Tem alguém para quem eu posso dar uma oportunidade. Porque as pessoas vão te olhar, né? Mas você te achou onde? Então, no LinkedIn. Olha aí. Olha que importância do LinkedIn. Mais uma, né? É a segunda pessoa aqui. Segunda pessoa Para a que educação que falou LinkedIn. No LinkedIn, assim. O RH do Marista, né?
me fez uma ligação, falou, tudo bem, eu sou fulana de tal, sou do Marista, e a gente queria muito te conhecer. Olha que ligação maravilhosa, né? Não é coisa gostosa de receber uma ligação dessa? Ah, muito bom. Sim. Eu digo que o RH da Centro-Norte, até hoje, as pessoas lá são minhas madrinhas. E foi um amor à primeira vista. Quando, na primeira entrevista, eu ouvi isso e me deixou muito feliz, dizendo assim, Carol, você tem a essência do Marista, parece que você nasceu no Marista. Mas é um pouco disso, quando se fala de educação, se fala qualquer grupo que goste de educação Sim. e que faça educação de verdade. Sim. Né? A gente se reconhece, um educador reconhece outro educador. Sim. Né? É isso. E eu gostei da dica que você deu, que é simples, mas profunda, porque não é aplicado na prática por muita gente. Aquilo que você faz, faça bem feito e vá além do que foi pedido para você. Né? Faça com prazer. Acho que foi essa a mensagem mais importante que a Carol nos passou agora. Carol, voltando naquele assunto da pandemia, eu achei interessante que você falou que a educação antes e depois da pandemia mudou a forma de se fazer educação. O que você observa que mudou exatamente depois da pandemia? Eu acho que as necessidades, elas vão muito além do que só o ensino acadêmico, né? Ou só preparar um jovem para os exames externos, para o vestibular, para a classificação. Vão muito além. Hoje, por exemplo, quando a gente fala do ensino médio, a gente não sabe nem quais serão as profissões daqui a 5, 10 anos, né? Exatamente. Então, quando eu cheguei em Brasília e fui trabalhar para formação, né, para preparação para o vestibular, eu já fazia isso em São Paulo e continuei fazendo em Brasília, a gente falava muito em ensinar redação para passar no vestibular, né? Ensinar língua portuguesa para passar no vestibular, qualificar. Então, o que era importante? Era um jovem ser aprovado, de preferência numa instituição pública, né? Federal ou estadual, e você preparava um engenheiro, um estudante para passar em engenharia para ser um engenheiro. Você preparava alguém para fazer direito para ser um advogado. Hoje a gente não sabe. O menino entra para fazer direito, mas ele vai trabalhar como publicitário. Sim. Ou ele vai para fora do Brasil, vai trabalhar com áreas que nem existem aqui no nosso país. Né? O trabalho online, né? De online. E o mercado de trabalho exige muito mais do que só o conhecimento para aquela profissão. Exige o trabalho em equipe, exige uma inteligência emocional, né? Exige que ele se supere. Eu nunca imaginei que hoje eu fosse fazer a gerência de um orçamento de uma escola. Eu não escolhi isso para minha vida. Né? Eu precisei me qualificar. Às vezes o aprender a aprender é mais importante do que o próprio conteúdo que você aprende. Exato, assim, ser alguém curioso, né? Quer ver uma coisa que eu acho muito importante, que o Marista traz com muita força? A solidariedade. Você ser um ser humano solidário. A escola, isso a gente, há 10 anos atrás, ninguém ensinava. Achava que não tinha que ensinar, né? Achava que isso acontecia, que isso era próprio do ser humano. E não é, a escola impulsiona isso. Então, quando o Marista proporciona, por exemplo, a imersão numa comunidade carente, quando os meus estudantes do ensino médio vão fazer uma imersão numa comunidade que não tem nada, que é extremamente carente e que é grata só pela presença deles ali, isso ensina você a ser um outro ser humano, a você prestar atenção em outras coisas. E isso a escola também precisa ensinar. A escola precisa continuar ensinando física? Precisa. Precisa continuar ensinando matemática, língua portuguesa? Precisa. Mas precisa ensinar tantas outras coisas. Essa da solidariedade eu acho muito, muito interessante. Eu até estou olhando o livro do Dale Carnegie ali atrás e eu lembro desses insights também que vem dele e tem a ver com solidariedade até para o nosso sucesso comercial em qualquer lugar, né? Seja para venda, seja para liderança de equipes e tudo mais.
que é de diminuir a sensibilidade que a gente tem nos nossos próprios interesses e pensar no interesse do próximo. Que assim a gente consegue ser muito mais bem-sucedido com qualquer coisa que a gente fizer. Do ponto de vista do aluno, Paulo Freire, eu tenho que entender o que vem do outro, não do que eu estou ensinando daqui para lá. Vendas, qualquer coisa, para fazer uma matrícula na escola, tem que entender o que aquele pai quer para aquele aluno, para eu passar aquilo para ele, não o que eu estou vendendo aqui. Sem dúvida. Então, isso tem a ver com... Se eu sou treinado com esse valor da solidariedade, eu tenho uma possibilidade muito maior de conseguir esse sucesso em pensar no interesse do outro, né? Em ouvir o outro, né? Sim, ouvir. Em fazer uma escuta empática mesmo. Virou muito moda essa expressão escuta empática, mas a gente precisa entender o significado dela. Quando eu consigo te escutar, eu posso não concordar contigo. Eu posso ter um outro posicionamento, mas eu consigo entender as razões que te levam a ter determinadas opiniões, você vai muito além, né? Quem hoje trabalha sozinho? Ninguém trabalha sozinho. Eu me orgulho de dizer isso, que as minhas decisões, elas são sempre de um grupo, elas nunca são decisões solitárias. Sim. Né? E essa é uma habilidade que também se constrói, né? Como é que eu consigo trabalhar em grupo se eu não consigo ouvir o outro? Sim. Isso é tão espetacular, essa questão da generosidade. A gente senta com 3 a 5 empresários por dia só aqui no programa. Para as reuniões que a gente faz sempre. Eu diria que 90% dos empresários hoje, eles reclamam de equipe, reclamam de pessoas, e isso, por estudos, é uma crise mundial das empresas reclamando do perfil das pessoas. Mas tem ali uns 10 a 15% que não reclamam. Uhum. Só que esses 10 a 15% eu poderia dizer, é lógico que eu posso ter um erro aqui, mas que boa parte dele, ou talvez a maioria desses 10 a 15% que não reclamam, eles trazem uma marca da generosidade. Isso. Porque eles aprenderam a sentar com os colaboradores. Olha só, ainda a empatia que você falou e da generosidade. A entender o que os seus colaboradores querem e trabalharem na sua empresa, não para eles poderem ser ricos, por exemplo. Não para alcançar só os meus objetivos, mas entender como é que no grupo a gente consegue, cada um de nós aqui, tendo como a empresa, como, vamos dizer assim, o navio que vai nos levar até o local, como cada um dessas pessoas que fazem parte do time podem chegar aos seus objetivos, aos seus sonhos. Sim. Então é algo que se constrói em conjunto. Isso é generosidade, vocês ensinam no Marista. Que coisa maravilhosa. Vocês ensinam a pessoa a serem líderes. Líderes para essa geração que precisa de tamanho engajamento que não tem. É isso mesmo. É isso. E isso é tão importante quanto todo o resto, né? Que a escola há 10, 15 anos ensinava. A gente tem que ir além, né? Muito além. Isso é importante. Outro assunto agora. A pandemia também trouxe uma... Não é a palavra certa, mas uma visão, uma implantação, valorização da tecnologia, né? Uhum. A gente começou a gente usou a tecnologia de uma forma que a gente não usava antes, foi forçado a fazer isso, né? Toda vez no podcast, a gente tem um patrocinador no podcast chamado GuideTech, vamos colocar aí a logo da GuideTech agora, que a gente sempre faz uma pergunta voltada à tecnologia. E aí eu aproveito para pegar o gancho da época da pandemia. O que mudou de lá para cá com a sua visão contra a importância da tecnologia nas escolas? Eu acho que ela sempre teve uma importância, mas eu acho que a escola não recusava, assim, mas a escola não achava que isso fosse tão importante quanto de fato se mostrou na pandemia. A gente pode chegar muito mais longe com a tecnologia, né? Como é que se faz hoje educação se a gente não olha, por exemplo, para os dados, né? A cultura dos dados, ela é imprescindível para a gente entender o resultado daquilo que a gente está fazendo na escola, né? Como é que se fala hoje em educação sem a tecnologia? Sem o uso das soluções, né? É como se a gente estivesse ensinando alguém que faz parte de uma geração, trazendo valores do século passado, né? Sim. Então, a tecnologia nos permite, primeiro, conversar diretamente com o nosso educando e, segundo, alcançar metas que estão muito além, né, do que a gente fazia. Tanto no ponto de vista da gestão, como dentro da sala de aula. Sim, né? Em sala de aula, né? Como é que se fala hoje da educação sem a tecnologia? E como é que se nega, por exemplo, a inteligência artificial?
a chegada da inteligência artificial? Não dá, né? Você tem, na verdade, de entender de novo, mergulhar nisso, compreender o que isso significa, para fazer o melhor proveito disso. Sim. Né? É um desafio para todo mundo, né? Ninguém sabe para onde está indo o mundo agora. A gente está navegando num processo de descoberta, todo mundo junto aqui, né? Agora, se colocar como negativa desse processo, não vai te ajudar. Não vai funcionar. Né? Não vai te ajudar. A informatização da escola, pós-pandemia, primeiro, se a pandemia teve muitos aspectos negativos. Mas se a gente pode falar do que de bom trouxe a pandemia, foi isso. Né? Foi o reconhecimento da tecnologia como parte integrante dos processos educativos. E não necessariamente a gente criou ferramenta nova. As ferramentas todas já existiam, né? A gente aprendeu a usar as ferramentas durante a pandemia. Exatamente. Isso foi legal. Então, a GatTech é o nosso patrocinador do podcast. Para quem estiver procurando soluções educacionais, eles são especialistas nisso, né? Inclusive, o fundador da GatTech é um educador. Vale a pena conferir, então, a GatTech. Léo, o que a gente tem de mais interessante também no Marista são a questão dos valores, né? Que a gente volta aqui naquele ponto. O que você acha, Carol, que do formato que a educação tem hoje? E a gente pensa no ponto de vista dos pais. Às vezes eu vejo pais procurando um caminho certo para os seus filhos, como você tinha falado. Porque eu quero que meu filho passe numa federal e eu preciso preparar para o vestibular. E vem muito esse pensamento do vestibular, né? Eu achei interessante na sua fala, que apesar de... A gente vê isso, acho que foi unânime, todos os educadores que a gente trouxe aqui falaram da importância das competências, dos valores e tudo mais. Só que ainda assim a gente não vê isso de uma forma clara na procura de educação entre os pais, né? Que muitos ainda procuram vestibular, procuram... Não tá errado você procurar passar no vestibular, mas às vezes é um foco muito grande só nisso, né? Na prova. Como é que você enxerga? O que você diria para os pais sobre isso? As crianças, os adolescentes e depois os jovens, eles passam muito tempo na escola, né? Com as cargas horárias cada vez mais extensas, a grade curricular cada vez mais extensa, a escola deixou de ser só um período, né? É muito comum que as crianças passem o turno da manhã e que voltem à tarde, ou à tarde voltem de manhã. Muitos pais precisam recorrer ao ensino integral no sentido de ficar o dia inteiro na escola e tudo mais. E mesmo quando não, a criança quando vai para casa, ela ainda está envolvida na escola. Porque está fazendo a tarefa de casa, está se preparando para o dia seguinte. E as referências de uma criança, elas são basicamente as referências da escola, né? Então, aquilo que a professora diz é lei, né? O meu coleguinha, o que o meu coleguinha falou, o que a professora de inglês disse. Quantos adultos que hoje os seus melhores amigos são os amigos da escola. Da escola. Né? Então, a comunidade da escola, ela é muito importante na formação do seu filho. Sim. Né? Então, quando você escolhe o grupo, onde é que eu quero que o meu filho também seja educado, né? Onde é que eu quero que aquilo que eu ensino em casa tenha eco, é importante na seleção e na escolha de uma escola, né? Por isso que o Marista se orgulha muito de dizer que é uma escola de valores. E valores como, por exemplo, o espírito de família é um dos nossos valores, né? Então, espírito de família é isso. É a gente estar com a criança, é fazer com que a criança esteja tão protegida na escola quanto ela se sente em casa, né? Nós temos políticas de proteção à infância dentro da escola. Nós temos especialistas que cuidam disso, dessa proteção da criança. Então, espírito de família é um dos nossos valores. Interculturalidade. Como é que vocês comunicam isso para os pais? Você trouxe uma fala aqui anterior muito forte, quando você fala assim, que a cultura e o esporte, você trouxe e tem toda essa questão cultural e essa questão da família.
você colocou no mesmo patamar daquilo que a gente poderia chamar da parte técnica da educação, que é a matemática em si, a física. E eu achei espetacular. Como é que isso é comunicado para os pais e como é que... E tá claro que a aceitação é fantástica pela tradição do marista, né? Isso os irmãos, vocês me perguntaram, né, dos irmãos? Sim. Há 200 anos eles fizeram isso. Por isso que eles são vanguardistas, né? Porque eles fazem isso há 200 anos. No Brasil inteiro, você pode estar em Porto Alegre, você pode estar em Belém, né? Você pode estar em Natal. Quando você fala em marista, as pessoas já lembram, não, uma escola forte, né? E aí o pilar acadêmico, se fala do pilar acadêmico, mas muito forte nos esportes, nas culturas, na cultura, no espetáculo, no alto de Natal, nas cantatas, nos corais. Eles fizeram isso de maneira vanguardista. Então, quando se diz marista, você já traz entendido de maneira geral, né, pela comunidade, que um colégio marista precisa de tudo isso para se dizer marista. Por isso que muito todo antes... um contexto extra classe. Que trabalha a integralidade do ser humano. Você trabalha muito, não é o aluno ali, é o ser humano mesmo. Isso é muito grande, né? Quer ver outra coisa vanguardista? A gente fala muito hoje da importância da família dentro da escola, né? Da parceria escola-família. Os maristas falam isso tem mais de 200 anos. Não existe um colégio marista que não tenha família dentro da escola. Então, não existe. A família, não é que ela é bem-vinda, ela é necessária dentro do colégio. Bacana. Né? Eu tive essas experiências esses dias agora do coral de Natal da escola, né? Que a gente vai... E a primeira coisa que o seu filho faz é procurar onde é que tá meu pai ali, a gente dá tchau pra ele vê, não, agora ele tá tranquilo, ele viu a gente, e é um momento super especial, né? Aquele quando o filho apresenta pro pai e o pai vê o filho também. Não é muito legal? É muito legal. É muito legal quando você desce, né, da sala de aula e tal, e vai pro pátio, e vê o seu pai dentro da escola, ou vai almoçar com ele no restaurante da escola. Sim. E isso pra gente é um valor. Tem na província Centro-Norte, a gente tem um momento que é muito especial, que é o Intermarista, onde nós fizemos agora uma edição em que todos os colégios do Centro-Oeste, do Nordeste, do Norte do país ali, se reuniram para fazer competições esportivas e apresentações culturais, né? Então, a gente vai para uma determinada região, isso é muito legal, porque é uma experiência muito bacana, de imersão mesmo, todo mundo dorme num colégio, né? Fica lá, faz uma imersão 24 horas num dos colégios e tal. E a família é convidada a estar. Então, muitos estudantes, a família, por exemplo, né, de Belém, aconteceu em Belo Horizonte a edição desse ano. Então, as famílias de Belém acompanharam os estudantes e foram para Belo Horizonte e assistiam todas as competições ali junto com os estudantes. Então, não é que a família é bem-vinda ou é convidada. Ela é essencial. Não existe colégio marista sem a família. Legal. Então, é a extensão da sua casa. Ela precisa ter uma comunicação direta com a família. Isso é tão bacana porque talvez não caia a ficha para todo mundo daquilo que está sendo dito, mas é só para as pessoas ficar claro para as pessoas que o marista está ensinando a importância e o valor de família. É isso. Que vocês estão trazendo essas crianças para amanhã serem bons pais, porque o sucesso de um pai não é ter um bom filho, é gerar um bom pai. Né? O sucesso de uma mãe não é ter uma boa filha, só como exemplo, é gerar uma boa mãe. E o marista, ele, entre aspas, compra esse desafio junto com os pais. É um parceiraço mesmo, para perpetuar a família. É lindo isso, é espetacular. Tem uma coisa que eu ouvi de um dos irmãos que me impactou muito assim que eu cheguei no marista. Numa fala dele, ele disse: nós não estamos formando qualquer estudante, nós estamos formando um estudante marista. É aquele que, quando estiver no mercado de trabalho, ele precisa ser reconhecido como alguém que tem uma coisa diferente, né? Seja a empatia, seja a solidariedade, seja o respeito ao outro, né? Seja a religiosidade.
ele precisa ser reconhecido depois do marista como alguém que carrega algo especial. Por isso, né, isso não é mentira, isso é verdade, uma vez marista, sempre marista. Que legal, a marca se tornou um sinônimo de valores que a pessoa carrega. É isso. Muito legal. Um grande diferencial na sociedade. Muito bacana. Como é que a gente está de tempo? We are on time. Carol, muito obrigado pela conversa de hoje. Foi uma alegria, gente. Foi uma alegria. Foi fantástico. Aprendi bastante e a gente só tem a agradecer a sua presença no nosso podcast. Foi muito bom. Falar de educação é bom, falar de educação com educadores é bom, né? Bom demais. A prosa rola solta, né? A gente nem vê o tempo passar. A gente nem vê o tempo passar. A educação, sem dúvida, é o melhor caminho, né? Para a transformação. Eu acredito muito nisso. Cara, a gente queria pedir para você deixar os contatos. A gente está num período muito especial, que é esse período de matrículas. Alguns pais já se anteciparam, outros ainda estão buscando, não tem problema também. E alguns ainda vão buscar no ano que vem. Quem quiser aproveitar, passar um pouco ali em Águas Claras, conhecer a escola de vocês, quais são os contatos? O que você pode deixar pra gente? Muito fácil achar, em qualquer buscador, né? Marista Águas Claras. Nós estamos lá agora no período de férias, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Eu estou lá também, Carol Darolt, só procurar por mim, que eu vou ter o maior prazer de receber as pessoas lá na escola. Maravilha. Edson, quem perdeu um pedacinho do programa, quer assistir mais vezes ou quer também pegar um programa anterior, como é que faz? Confira Gigantes da Educação no YouTube ou no Spotify. Só procurar a gente lá, você vai conferir todos os episódios e esse vai ser publicado no fim dessa semana ou no início da semana que vem. Maravilha, Edson Agatti, Carol, obrigado demais. A gente aprendeu um monte com você. A gente costuma dizer, é incrível como é que vem pessoas muito especiais aqui. Mas quando uma pessoa como você senta aqui, nos dá uma esperança absurda de um Brasil melhor. Eu acho que realmente você está na posição e no lugar e no espaço que te cabe. Sem dúvida nenhuma. Você é uma gigante da educação. Obrigada. Muito bacana te receber. Parabéns pela tua história, pela tua jornada. Um abraço no maridão. Você tem filhos? Tenho 3 meninas. E abraço nas 3 mocinhas. Parabéns, parabéns. Obrigado, Edson. Valeu, Léo. Obrigado. Valeu, irmãozão. Vamos que vamos, pessoal. Vamos para um rápido break. A gente volta daqui a pouquinho com Tel Corso. Ela é especialista em inteligência emocional e comportamento humano. E hoje ela traz um tema meio provocativo, hein? Ela fala, olha o tema dela de hoje aqui. Quando o ano muda, a tua vida muda também. É uma provocação. Daqui a pouquinho, logo depois do break. Obrigado, Carol. Obrigado, Edson. Rapidinho, pessoal.